Boa noite. O decreto das armas libera cidadão para comprar pistolas, carabinas e um fuzil, que só poderia ser usado por forças policiais. Bom, vocês acabaram de ver aí. Esse é o tema que eu quero tocar com vocês. Eu vou fazer uma exemplificação do que eu acho que está acontecendo no Brasil hoje. O Jornal Nacional está aí dando tiro no pé, falando besteira. Vou mostrar mais um pedacinho, peraí. A cidade mineira vive a aflição de perder o teto a qualquer momento quando uma barragem se romper. Uma vez estávamos com dificuldade em uma firma e precisamos pôr uma pessoa de confiança dentro dessa firma para tentar salvar a firma. Então indicamos uma pessoa de confiança para que é um trabalhador que é leal à firma. Não é que é puxa saco, se ele tem que meter o pau no presidente da empresa ele mete, e é desbocado. E chegando dentro da firma, mas por que tinha que botar? O que está acontecendo na firma que estava passando por problema? São poucos funcionários, porém eles conseguiram se dividir em 2, 3 grupos. 2, 3 grupos de 3, 4 pessoas. E um tentando defender o outro ali nesses grupinhos. Mas quando separa o grupinho, então daí cada um já procura defender o seu e que se dane o outro. Só que é prestação de serviço, e isso fazia com que terminasse influenciando na empresa que nos contrata para poder prestar esse serviço. Então precisava pôr uma pessoa sangue novo, uma pessoa com pulso, que fale o que tem que falar, que aponte os erros onde estão errados, não tem que apontar, e ponha o carroça para andar para frente, né? E o que aconteceu? Chegando lá, os funcionários que já estão lá mais antigos não querem nem saber quem que é o cara, se o cara é gente boa, gente ruim. A única coisa que tentavam é puxar o tapete do cara. E a gente sabe que já em outras pessoas que passaram por ali nos últimos anos, todas pararam assim do nada, alegando simplesmente que houve bullying, que não dá para trabalhar com essas pessoas, que não ensinam direito, que não trabalham direito e que já fizeram lá a sua Odebrecht. Então, por que eu falei Odebrecht? Porque a Odebrecht, você acha que a Odebrecht, se pudesse trabalhar limpo, ela iria procurar trabalhar sujo? É que o esquema que foi programado, foi feito, é tão grande que caiu na rede peixe, tá ligado? Então, para se manter vivo, tem que fazer o jogo dos caras. Mas, e o que acontece dentro dessa firma? Eles alegam que você tem que fazer o jogo deles, porém eles terminam te derrubando de qualquer jeito. Foi o que esse funcionário relatou para nós depois. Mas então, enfim, esse funcionário entrou para salvar a empresa, salvar os funcionários que estão lá. Mas, como ele pulso firme, é uma pessoa determinada, então já causou uma certa antipatia nos que já estavam lá. Porém, as pessoas que já estavam, as pessoas que nos contratam para prestar esse serviço, prestaram atenção nesse funcionário e perceberam que é um excelente funcionário, que justamente tudo que ele estava apontando é o que realmente estava errado e o que tinha que mudar. Só que aconteceu que aí fizeram uma armação muito bem feita para derrubar o cara, depois de tantas tentativas, e esse cara percebeu que se ele permanecesse ali, ia terminar fazendo com que a própria empresa prejudicasse a empresa que nos contrata. Então ele preferiu se retirar antes que acontecesse outra manifestação contra a presença dele ali. Bom, é claro que a empresa está de olho em tudo isso e já estão pensando. Está acontecendo duas situações nesse momento. Uma é que a empresa que nos contrata para prestar o serviço para eles, ela está buscando outra empresa que possa prestar os mesmos serviços, independente do preço que ela vai ter que pagar para isso. Ou seja, a gente poderia estar ganhando muito mais, mas pode ser cortado a qualquer momento. E os funcionários que estão trabalhando lá dentro não se tocam disso ou estão fazendo isso propositalmente. Não dá para saber, tá? Segundo o relato desse funcionário. E seguindo aí a lógica, nós trabalhamos na intenção de manter a empresa, porque é uma empresa que não é grande, mas é a empresa que dá lucro e o serviço é fácil e nós não temos assim muita despesa, né?
Toda firma tem despesa, e nós praticamente, o que vem é praticamente lucro. Mas esses funcionários não entendem, ou não querem entender, ou querem derrubar a firma, né? Então são pontos aí que a gente pensa, são algumas pessoas que já têm uma determinada idade, tem medo de sangue novo na área, porque pode complicar a estadia delas na firma, e isso aí é o que eles não querem, porque querem se manter na firma. Só que acontece, a firma não quer mandar ninguém embora, a firma quer simplesmente ajustar o que está desajustado, a firma quer pôr na linha o trem que está para ser descarrilhado. Mas essas pessoas, cabeça dura, ignorantes, elas não percebem esses funcionários. Segundo o relato aí desse funcionário que entrou lá para ajustar as coisas, o nível intelectual dessas pessoas que estão no momento é muito baixo. E o emocional, como é que eu posso dizer, a personalidade dessas pessoas, o nível é ridículo. Segundo ele, nunca trabalhou com pessoas com tão baixa índole como essas pessoas que estão trabalhando nessa firma. Independente de ser japonês, brasileiro, argentino, peruano, qualquer raça que for. Mas o que acontece é o seguinte. Aí, a empresa que nos contrata está querendo nos tirar e nós estamos querendo nos manter, então estamos aí com um novo projeto, tentando botar um novo grupo, formar um novo grupo, deixando esse grupo à parte. Então o que vai acontecer? Se esse grupo entrar e fixar realmente, vai ter que começar do zero, porém tem apoio da empresa que nos contrata, tá? E formando esse novo grupo, provavelmente o grupo antigo não vai ser mais necessário. Aí eu te pergunto, quem que causou tudo isso? Quando esse funcionário entrou para tentar ajustar as coisas, se houvesse uma união de força, porque segundo ele, conversando com um, com o outro lá dentro, algumas pessoas ali percebem que está errado algumas coisas, que tem que fazer alguma coisa para mudar, mas infelizmente ajudaram a puxar o tapete do cara. E com isso deram um tiro no pé. Por quê? Porque se realmente nós não conseguirmos meter, ou se conseguirmos meter um outro grupo, esses funcionários antigos provavelmente estão com os dias contados, tá? O que não aconteceria se tivessem apoiado o rapaz que entrou lá para ajudá-los. Mas a ignorância é tão grande que eles não conseguem enxergar nada além do próprio umbigo. E isso fez com que agora eles estejam numa situação de risco por qualquer lado que a firma tome a decisão de andar. Mas essa história, essa paródia que eu contei para vocês, ela é simplesmente para mostrar a vocês o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. O Bolsonaro está tentando trabalhar, está tentando fazer a coisa certa, está levando para o rumo que deve ser levado, pelo menos que nós percebemos que deve ser levado. Mas existe, né? Ele entrou para ajudar, para salvar o Brasil, mas existe sempre aqueles que são do contra. Mesmo sabendo lá no fundinho do coração deles que esse é o caminho, eles preferem derrubar o cara. Ou tentar derrubar o cara. Vamos ver até quando o capitão aguenta. Porque não é fácil estar no lugar dele. Sendo apedrejado, sendo apunhalado, sendo fuzilado o dia inteiro, todo dia, toda hora. Tudo que o cara faz parece que é motivo para que a televisão vá e metralhe mesmo, né? A televisão, ela tem a mania de querer pegar um determinado assunto e transformar num assunto que não tem nada a ver. Acontece isso com o caso da Previdência. Por que eles deram tanto apoio na Previdência quando era a Dilma e quando era o Temer? Eles falavam positivamente. Agora tudo que fala é negativamente. E o plano é o mesmo, tá? Não mudou nada. Só que tem que ser aprovado, porque senão o Brasil vai quebrar. E já falei, se o Brasil quebrar, quebra a necessidade de ter tanta gente no planeta. Então o que tem que fazer é urgentemente a redução populacional. Vocês estão vendo que o Brasil ele é um celeiro. Antigamente o laboratório do planeta era a África. Lá saiu AIDS, lá saiu Ebola, lá saiu Zika vírus, lá saiu um monte de coisa. Só que o celeiro para teste, onde o gado está acumulado, na real, vamos dizer, o laboratório ao ar livre, o teste mesmo, para ver se funciona ou não, é o Brasil.
queira vocês ou não. Mesmo porque comparar a população brasileira com a população africana, o número de pessoas em grandes centros é muito diferente um do outro. Então a necessidade de criar esses problemas, eles começam lá pelo interior, como foi no Petrópolis, Três Rios por ali naquela época das enchentes, que quase acabou com 3 cidades. Algumas pessoas, inclusive o irmão Rubens, do canal Verdade Oculta, citou que foi projeto HAARP, né? E tudo muito estranho, né? Logo depois da visita do Obama no Brasil. E alegou isso, né? Eu não tenho prova de falar que foi ou que não foi, mas também concordo que existe a possibilidade de que tenha sido. E, enfim, o Brasil está caminhando hoje para mais um aí, televisão mostrando toda hora, a possibilidade da barragem, mais uma barragem, né? Mais uma, que vai alagar isso, alagar aquilo, acabar com essa cidade ali. O que me leva já desde então a supor que erosão o cacete, isso daí, mais um projeto HAARP funcionando, né? Mais um projeto programado para ser detonado, né? O dedo já está no gatilho, só eles estão esperando a hora certa para disparar. E aí eles fazem essas firuletas aí de que não, que a natureza, que a erosão, que a chuva, que isso, que aquilo. Os anos já há muito tempo já previu que terremotos aconteceriam muitos, e quando acontecessem muitos terremotos e fortes terremotos, muitas coisas estranhas, seria uma época em que o mundo estaria como cercado por uma teia de aranha. Se você hoje olha para qualquer símbolo que indica a tecnologia, a energia ótica, a energia de comunicação, você vê que o planeta ele fica cercado por uma teia, como se fosse uma teia de aranha. Então já estamos no momento que o Nostradamus previu. Aí vai vir alguns espertinhos aqui e vai falar para mim, não, mas que Deus, que isso, que a Bíblia, que aquilo, que isso, que aquilo, porque você não sabe o que está falando. Tá bom, então você sabe, você vem aqui, põe a cara a tapa e fala no meu lugar, seu... Mas Nostradamus também foi um instrumento nas mãos de Deus, segundo a minha ótica, tá? Porque se Deus é o bem e Deus é o mal, Deus comanda Deus é o alfa e o ômega, Deus comanda tudo, até criou o mundo, criou o ser humano, criou o bem e o mal, então ele comanda tudo. Assim sendo, Nostradamus também foi um serviçal na mão dele. Como na minha ótica, Hitler foi, Stalin foi, tudo funciona segundo a vontade de Deus e nada é contra. Quando é contra, que ele perde o controle, ele manda eliminar, como fez com Sodoma e Gomorra. E vocês ainda não acordaram para isso. Mas, voltando aqui, então o Bolsonaro, tudo que ele tenta fazer, ele é criticado, ele é apedrejado, as pessoas não entendem de economia, alegam que ele é que não entende, que o Lula era um expert, você não tem a dúvida, porque qualquer ladrãozinho tem que ser esperto, principalmente em matemática, para saber enganar os outros. Né? Então o Bolsonaro não tem interesse em enganar ninguém, para que ele vai querer ser um expert em economia? Não há necessidade. E que eu saiba, em lugar nenhum do mundo existe essa obrigatoriedade de que o presidente de uma nação tem que ser expert em economia. O grupo dele tem que ter algum expert nisso, mas ele ser, não. Então, ultimamente agora com a liberação das armas, aí a Rede Globo vem e já anuncia que o cidadão pode comprar, ou poderá comprar até fuzil que é de uso exclusivo dos militares. Bom, segundo o governo, isso é uma irrealidade, não vai ser permitido. Aí eles trazem, né, especialistas que fazem parte da corja deles para tentar complicar a situação do governo. Então vem um especialista disso, especialista em segurança, especialista em governo, especialista daqui, especialista dali, e fala um monte de merda que é o que eles são pagos para falar. Que não, o cidadão pode comprar o fuzil, deve comprar o fuzil, porque a atual regulamentação afirma que ele pode fazer isso. Segundo a nova critério de armamento, o cara pode comprar um fuzil, sim senhor. E com isso vai aumentar o crime. E com isso vai fazer o quê? Os bandidos vão passar a ter mais poder de fogo. Gente, os caras não percebem o que estão falando. Poder de fogo, o bandido hoje tem muito mais do que a polícia. Os caras têm a R-15.
Os caras têm fuzil lá que a gente nem sabe o nome, que vem de Israel, que vem da Alemanha, que vem da Rússia, que vem até mesmo dos Estados Unidos. Que a polícia, quando sobe o morro, entra em desespero, porque os caras sabem que de repente um tiro daquele pode furar um poste e acertar o policial atrás do poste. Abre cada rombo e muro que vocês não fazem ideia. Mas a televisão tem a cara de pau de vir e falar que o uso do determinado fuzil, que é de uso exclusivo do exército no momento, na mão da população, vai fortificar a bandidagem que vai ter poder de fogo maior. Porque esse armamento vai terminar chegando na mão. Gente, prestem atenção. Vocês veem toda hora baile funk, os caras armados até os dentes com armamento que policial não tem. E a televisão quer fazer o que os caras lá na firma fizeram contra o funcionário que a gente pôs lá dentro. Vocês conseguem perceber como a alienação, o desespero para derrubar alguém é tão grande para poder se manter que eles não têm a mínima ideia do que eles estão falando? É terrível você parar e ver que pessoas que estudaram a vida inteira, são intelectuais, são profissionais, que a gente deveria ter orgulho de ter profissionais assim no ramo, que deveriam mostrar a coisa como ela é e não como eles querem que seja. E acham que nós, telespectadores, somos idiotas. Assim como o pessoal dentro da firma achou que o funcionário que nós pusemos lá é um idiota. Mal sabem eles que esse funcionário tinha todos eles na mão. Ele poderia ter demitido todos eles no momento em que ele quisesse. Mas como esse funcionário é uma pessoa de boa índole, ele sabe que algumas pessoas lá têm idade, se perder o emprego ali não vão arrumar outro. Certo? Tentou segurar alguns funcionários que saíram, devido, não por ele estar lá, mas devido a problemas antigos. E infelizmente ele, para evitar mal pior, terminou se retirando. Espero que o Bolsonaro não faça isso. Mas agora aqueles funcionários que tentaram derrubar o cara, o que aconteceu? A firma vá para o lado certo ou a firma vá para o lado errado, ou seja, quem nos contrata para prestar serviço nos dispense ou nós consigamos fazer um novo grupo, esses antigos funcionários estão com a corda no pescoço, estão na linha bamba, já estão fora da empresa. E quem fez isso? Quem causou tudo isso? Foi eles mesmos, pela própria ignorância, pela própria arrogância, pela própria ganância. E pela maldade também que infecta o coração deles. Que realmente, segundo nos passou esse funcionário, realmente é de se pensar, mas será que o ser humano é capaz disso mesmo? São coisas pequenininhas, tipo querer arrumar uma briga que não é necessária, que não existe, mas fazem as coisas para provocar o funcionário, ensinam de um jeito, a hora que ele vai fazer, está fazendo errado, vão lá, brigam com ele, esperando a reação da outra pessoa. Uma hora a pessoa termina perdendo a paciência, mostra o erro e fala um pouco mais alto, e aí ele já toma aquilo por briga, já não quero mais papo, já não ensino mais e fique aí você sozinho, que se dane você. Mal sabem eles que ele poderia ter mandado embora a pessoa na mesma hora. Mas a ignorância cega, a ganância cega. Aconteceu com o PT, aconteceu com o Lula, com o Temer, com a Dilma. Estão cegos. Ficaram cegos pela ganância, pelo poder, pela estabilidade. E agora, os paus mandados, as massas de manobra, como o Bolsonaro falou, estão aí, criticando na televisão, criticando aqui. E engraçado que a Globo mostrou uma reportagem onde uma determinada pessoa falou, não, mas isso não é bem assim que funciona. Aí eles vão e insistem com outro especialista para querer afirmar que aquilo que eles estão falando é a verdade. Chega a ser ridículo. Espero que vocês saibam escolher e analisar, porque você pode estar dando um tiro no próprio pé. Sei que diminuiu muito o número de pessoas que apoiavam o PT. A gente vê isso pelas manifestações. Mas essas dos estudantes aí, foi realmente como o Bolsonaro falou. Um bando de comandados, massa de manobra, manipulados, né? Preste atenção você. Não seja mais um pinguim na fila, porra. Você não sabe, não discuta, estuda, aprenda, analise e depois comente. Se sabe realmente, aponte o certo. Porque você apontando o errado, não pense você que os que estão te apoiando a falar o errado
vão te proteger no futuro. Eles querem cuidado deles, você, mano. Veja aí, cadê o pessoal do MST, os invasores de casa aí? Cadê? Estão tudo na merda, como sempre tiveram. Com uma diferença, agora, além de estar na merda, não tem mais aquela ajuda de custo que eles ganhavam. Porque o partido já não tem dinheiro para mantê-los. Então é isso que eu queria falar para vocês. Coisas pequenas e coisas grandes, elas funcionam da mesma maneira. Uma engrenagem de relógio, uma engrenagem para mover uma usina nuclear, ela é construída da mesma maneira, só que em tamanhos maiores ou menores. Então preste atenção, seja lógico, seja inteligente. Não deixe a arrogância, não deixe a ignorância, não deixe a ganância te consumir. Falou? O vídeo já está passando os 20 minutos, eu termino por aqui. Pedindo a você que deixe seu like, compartilhe e que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, porque é uma lição de vida, do meu ponto de vista. Por isso que eu achei interessante fazer, mesmo sem aqui estar em um lugar apropriado, mas a ideia veio agora, né? E achei interessante comentar. Falou, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui, tchau. O novo decreto das armas do governo federal permite que cidadãos comuns tenham em casa um fuzil. Alta precisão. A mensagem subliminar. Capacidade para 30 tiros, sendo que não é possível um cidadão comum adquirir tal arma. Usada por forças táticas militares. Um fuzil, o T4, que poderá ser comprado por qualquer brasileiro. Este especialista em armamento explica. Olha o que eu falo dos especialistas aí. Ganho para falar o que eles pedem. O T4, ele é um fuzil de assalto, né? Muito embora ele afirma que o com rajadas não estará à venda ao público. Né? A versão que vai estar disponível para o civil não tem essa opção de rajada, ou seja, ele é tiro a tiro. E essa sim, né? Se o cidadão que cumpra todos os quesitos legais vai poder ter um desse em casa. Isso vai ser possível porque o decreto do governo com novas regras para a posse e o porte de armas no Brasil mudou a classificação do armamento que passa a ser permitido. A medição do poder de fogo é feita pela quantidade de energia liberada no momento do disparo, a energia cinética. Até agora, os brasileiros só podiam comprar armas com energia cinética até 407 joules, como revólveres calibres 32 e 38 e pistolas calibre 380. O decreto sobe o limite para 1.620 joules, quase 4 vezes maior. Aí, estariam permitidas pistolas de calibres hoje autorizados apenas para forças policiais, carabinas semiautomáticas de calibres .40 e 9mm e o fuzil que mostramos nessa reportagem. O T4, fabricado no Brasil de calibre 5,56, tem força cinética de 1.320 joules. O Jornal Nacional pediu uma posição ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Defesa na semana passada e hoje. O Ministério da Defesa não se pronunciou. No sábado, o Palácio do Planalto informou em nota que o fuzil é de uso restrito e, por isso, o cidadão não consegue comprá-lo. O jurista e especialista em armas, Fabrício Rebelo, discorda. Ele afirma que o decreto, como está, permite a venda do fuzil para o cidadão comum. Por esses critérios que estão agora trazidos no decreto, este modelo de fuzil, em sua configuração semiautomática, porque as armas automáticas não estão passíveis de classificação como de uso permitido, mas na sua configuração semiautomática, este fuzil está enquadrado, de acordo com as informações do próprio fabricante, né, que é quem informa a energia produzida pelo disparo, ele está enquadrado como de uso permitido. A fabricante do fuzil, a Taurus, confirmou ao Jornal Nacional que só espera a regulamentação do decreto para vender o T4 para civis. A empresa diz que já tem uma fila de 2.000 pessoas querendo comprar o armamento na versão semiautomática e que as armas poderiam ser entregues em até 3 dias depois da compra. O decreto está em vigor desde o começo do mês. Ainda não foi anunciado um prazo para a regulamentação, mas desde que foi anunciado, o decreto divide opiniões. O Ministério Público Federal em Brasília pediu a suspensão do decreto na semana passada. Hoje, existem 3 ações contra o decreto na Justiça Federal e 3 no Supremo Tribunal Federal. Grupos que defendem o uso de armas pela população aprovam a venda do fuzil para civis. O criminoso, ele nunca teve nenhum problema em adquirir nenhum tipo de arma, em nenhum tipo de calibre, ou seja, ele não sofria
com nenhum tipo de restrição. O cidadão e até mesmo o policial, esse sim, sempre sofreu com esse tipo de restrição, porque ele não tinha acesso a um armamento condizente com o armamento que o criminoso tem acesso. O coordenador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro diz que a venda de fuzil para civis é um problema grave para a segurança pública. A venda de fuzis para a população civil é uma medida extrema que não existe em quase nenhum país do mundo, com exceção dos Estados Unidos, que representa um risco para a população na medida em que essas armas têm maior poder de destruição, que vai inclusive na contramão dos esforços feitos durante muito tempo para tentar retirar os fuzis das ruas brasileiras. Os fuzis vieram simbolizar, especialmente no Rio de Janeiro, a criminalidade violenta. Então, difundir fuzis significa que esses fuzis, com certeza, alguns deles cairão na mão de criminosos ou serão usados para cometer crimes.